Estamos numa guerra na paz ou se nunca houve paz? Agora ainda o nosso papo. Olha só, a questão que eu coloco na abertura do vídeo, estamos numa guerra na paz ou se nunca houve paz? Em minha opinião, as duas coisas. Na história da humanidade, sempre houve guerras e alguns momentos de paz. E aqui nesse primeiro momento eu estou utilizando a palavra guerra, justamente homem contra homem, utilizando armas. Até que depois da Segunda Guerra Mundial surgiu uma nova expressão, a chamada Guerra Fria. A expressão Guerra Fria, de uma forma bastante superficial, seria ameaças e chantagens entre grandes potências, como foi o caso da antiga União Soviética e dos Estados Unidos. Olha só, com a queda simbólica do Muro de Berlim na década de 90, o comunismo na União Soviética entrou em colapso. Aliás, a queda do Muro de Berlim já era resultado desse colapso. Um colapso político-econômico que vai atingir todos os países do leste europeu. Renascia a Rússia capitalista. Eu recordo que na época a mídia propagou aquelas imagens das pessoas quebrando o Muro de Berlim, batendo com martelo para mostrar que o comunismo tinha caído. Parecia o fim da Guerra Fria. O mundo voltava a respirar aliviado. Parecia que o fantasma da Terceira Guerra Mundial tinha sido exorcizado. Parecia apenas uma aparência. Estados Unidos e a Rússia vivem uma falsa paz. E o pior, em nossos dias, em pleno século XXI, a tensão entre esses dois países aumenta. Mas eu vou te dizer uma coisa, a guerra na paz está espalhada pelo mundo. Guerra no Oriente Médio, guerra contra o Estado Islâmico, guerras ou guerrilhas localizadas na África, antigas e novas guerras. Mas é um pequeno país que anda ameaçando o mundo. Um pequeno país que ameaça a grande superpotência, os Estados Unidos. A Coreia do Norte. O ditador Kim Jong-un e suas bombas nucleares. Se há uma coisa que a gente não tem dúvida, é a enorme diferença entre o poder militar americano e o poder militar da Coreia do Norte. Os Estados Unidos poderiam destruir a Coreia do Norte em questão de semanas, talvez. Mas a Coreia do Norte tem armas nucleares e aliados. Certamente a Coreia perderia num conflito direto com os Estados Unidos, mas esse conflito poderia acender o pavio da Terceira Guerra Mundial. Para a gente contextualizar, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma base militar na Coreia do Sul. Duas simples hipóteses. Todo esse movimento militar não passa de um espetáculo do ditador Kim Jong ou uma chantagem real da Coreia do Norte. E qual seria o objetivo? Diminuir ou acabar com as sanções ao pequeno país comunista. Ô Carlos, lá vem você com essa preocupação. Não vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial. E tem mais, esse ditador da Coreia do Norte só faz ameaçar, não é de nada. É tudo espetáculo da mídia. A Coreia do Norte não assusta ninguém. Será? E se não for apenas uma ameaça? Ou até que ponto não seja até uma estratégia militar? Mas como assim? A Coreia do Norte ameaça e não cumpre, ameaça e não cumpre. E todo mundo fica incrédulo que ela possa fazer isso. Até que um dia ela ataca os Estados Unidos ou seus vizinhos aliados. Mas nesse ponto eu queria colocar uma questão. Uma questão pra gente refletir, eu, você. Será que nessa história de ameaças e chantagens tem um lado bom e o lado do mal? Ou melhor dizendo, tem os bons
contra os maus? A Coreia do Norte não teria os seus motivos, já que ela sofre com as sanções e vive isolada? O sistema de governo da Coreia do Norte, socialista ou comunista, como quer que seja, não seria o alvo principal dos Estados Unidos? E nesse ponto, abrindo um parêntese, os conceitos de socialismo e comunismo são conceitos um tanto escorregadios. Caberia um outro vídeo para a gente discutir sobre isso. O sistema comunista da Coreia do Norte seria o principal alvo dos Estados Unidos. Isso é uma hipótese. Mas para quem duvidar dessa hipótese, basta pesquisar sobre a Revolução Russa em 1917. Ou melhor, pesquisar a partir da Revolução Russa de 1917 e a Revolução Chinesa, a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Daí teria surgido o conceito de Guerra Fria. Por trás da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética havia um cenário: o capitalismo americano contra o comunismo soviético. E vou te dizer uma coisa, E vou te dizer uma coisa, sabemos pouco porque querem que nós saibamos pouco. Enquanto no Oriente Médio milhares de crianças, mulheres, homens estão morrendo numa guerra sem fim, Estados Unidos e a Rússia ficam trocando farpas, trocando ameaças no campo militar. E vou mais além, se alguém acredita que a Rússia deixou de ser uma superpotência militar, se engana. Em poucas e simples palavras, os Estados Unidos vão instalar um escudo antimíssil na Polônia e talvez também na Ucrânia. Só para quem não sabe, o escudo antimíssil é um conjunto de armamentos para derrubar outro míssil que vem em sua direção. O líder da Rússia, Vladimir Putin, já alertou: se instalarem esse escudo antimíssil na Polônia, será uma ameaça à Rússia. Foram suas palavras na mídia. E ele ainda acrescentou: se for instalado esse escudo antimíssil pelos Estados Unidos, a Rússia vai retaliar. Vale ressaltar, quando eu falei há pouco que a Rússia ainda é uma superpotência militar, não foram palavras minhas, foram do próprio líder Vladimir Putin. Ele afirmou que nos últimos anos o seu país investiu muito em armas nucleares. E investimento significa também não só a quantidade, mas a qualidade das armas. Lembrando, os Estados Unidos estão liderando sanções contra a Rússia. E um outro detalhe, no atual conflito que está acontecendo na Síria, russos e americanos estão em lados opostos. Meu ponto de vista, a qualquer momento uma terceira guerra mundial pode acontecer. E aqui vale lembrar que já tivemos duas. Uma em 1914 a 1918 e outra em 39 até 45. Eu recordo que algumas pessoas me perguntaram como ficaria o Brasil caso ocorra uma terceira guerra mundial. Eu estive pensando sobre isso e a minha hipótese é que vai depender do governo que estiver no momento. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em dado momento, o governo brasileiro ficou do lado dos nazistas. Depois, em outro momento, finalmente o Brasil apoiou os aliados. Vale lembrar, o Brasil é um país emergente. E agora, com essa crise atual política e econômica, ele não consegue ajudar nem a si mesmo. De todo modo, enquanto estamos no aparente paz, as superpotências estão se armando até os dentes. Para você ter uma ideia, já existem projetos de base militar no espaço e até na Lua. A China e a Rússia, por sua vez, também estão pensando no mesmo projeto, utilizar o espaço como equilíbrio de forças. Aliás, a China está com outro projeto, construir uma base militar no fundo do mar. Eis a palavra mágica. Talvez para deixar a gente um pouco mais calmo, o povão, a grande população mundial. É verdade, estamos nos armando e modernizando nossas armas, mas apenas para um equilíbrio de forças. Eis aí a palavra de conforto, equilíbrio de forças. No meu ponto de vista, apenas uma falácia. E vale lembrar que a Rússia tem acusado os Estados Unidos de não querer um acordo para diminuir o número de armas nucleares. Minha interpretação: não há mocinhos nem bandidos nessa história. Por exemplo, hoje em dia é até fácil a gente julgar o Estado Islâmico como um grupo de terroristas, de bandidos, assassinos. Mas a gente deve se perguntar: quem foi que deu origem a Bin Laden e ao Estado Islâmico? Quem foi que deu origem à Al-Qaeda de Bin Laden e ao Estado Islâmico? Os Estados Unidos. O maior terrorista do mundo, Bin Laden, foi criatura dos americanos. Que país invadiu o Afeganistão e o Iraque? Os Estados Unidos. Não há os bons e os maus. O que existe são interesses. E se for necessário uma terceira guerra mundial para manter esses interesses, teremos com certeza uma guerra nuclear. Mas talvez uma guerra metódica e muito bem calculada. Os vencedores e poderosos vão precisar de operários. Por exemplo, quem vai enterrar os mortos e reconstruir as cidades. Mas ainda há um outro risco. Um risco que os próprios poderosos não contam.
a Terceira Guerra Mundial pode escapar ao controle e ser uma extinção em massa. No meu ponto de vista, não há uma ordem mundial. Existe de fato um mundo com vários grupos no poder, grupos com interesses diferentes. Não há uma nova ordem mundial porque não há uma certa harmonia. Aliás, quando se fala muito sobre esse conceito de nova ordem mundial, eu fico me perguntando qual foi a velha ordem mundial. O nascimento da modernidade queria a ordem e o progresso. Mas o que estamos vendo hoje a nível internacional é que para haver uma ordem precisa de um equilíbrio de forças militares, grupos no poder e suas contradições e seus interesses econômicos. Em lugar do conceito de nova ordem mundial, eu prefiro utilizar novas formas de controle social. Vivemos, infelizmente, numa corda bamba. Andamos num campo minado. São tantas bombas nucleares que daria para destruir a Terra várias vezes. Mas para simples mortais como eu e você, só resta a esperança. E como eu sempre digo, é a partir dessa esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo. E um aviso, ativa para você receber as notificações, não deixa de ativar lá embaixo do YouTube, procura lá ativar o botãozinho para você receber as notificações, ok? Beijão.